Nesse vídeo eu vou estar apresentando esse dashboard de análise de resultados. Esse resultado é um resultado contábil, que ele é gerado a partir do saldo de algumas contas lá do seu balancete de verificação. No final de cada mês, o departamento contábil faz um encerramento da contabilidade, gera o balancete de verificação para conferir os saldos, e a partir do saldo de algumas contas que você alimenta o dashboard e consegue fazer a sua análise de resultados. A ideia aqui não é ensinar você a estar fazendo análise, então para saber o que é bom, o que é ruim, nada disso. Aqui a ideia é só apresentar o dashboard para você ver como é que funciona, quais são os indicadores que tem disponível e ver mais ou menos como que é a funcionalidade dele. Então, por padrão, você cai aqui nessa aba de início, onde tem o nome da empresa mais ao centro e os botões de navegação. Eu vou mostrar aqui na aba de parametrização como é que você faz para alterar esse nome da empresa. Então, depois que você cai aqui nessa aba de início, o próximo passo é para parametrização. Aqui na parametrização você tem dois quadros, o quadro cadastral e aqui é o quadro onde você lança, mais abaixo é o quadro onde você lança o saldo das contas. Aqui no quadro mais acima, no quadro cadastral, é onde você cadastra o nome do contador ou do escritório contábil, o nome da empresa e o ano que você está fazendo a análise. Então aqui no nome da empresa, eu vou fazer um exemplo. Se eu botar para a empresa ABC, quando eu der um Enter, ele já vai alterar aqui em cima, isso para todas as abas automaticamente. E aqui na aba de início, também já alterou. Eu vou voltar aqui para deixar padrão. Então aqui é onde você faz essa alteração cadastral aí. Nesse quadro mais abaixo é onde você lança os saldos que você retira lá do seu balancete. Então aqui você tem o grupo, aqui você tem a descrição da conta e do lado de cada conta você tem uma nota explicativa. Então vou pegar aqui um exemplo. Então, por exemplo, aqui, passivo circulante. Então você vai ver que é o grupo do passivo circulante e tem a nota explicativa, lançar o saldo da conta passivo circulante. Então você vai lá no seu balancete de janeiro, que é essa coluna aqui, ó, essa coluna aqui é janeiro, vai lá na conta do passivo circulante, pega o saldo que tem lá e lança aqui. Assim você vai fazer para todas essas contas que tem aqui, e isso para todos os meses. Depois que você alimentar esse quadro, você pode partir para o dashboard para estar fazendo a sua análise. Aqui nessa análise você tem alguns itens que você pode estar analisando. Então aqui mais ao canto esquerdo, você tem o capital circulante líquido, você tem a margem bruta, você tem o endividamento geral, você tem os abatimentos e as deduções da receita. E aqui já do outro lado você tem a margem líquida e a lucratividade. Se você só posicionar o mouse em cima, você já consegue ver a legenda. Então, por exemplo, essa parte verde aqui é o lucro. Essa parte vermelha já é a despesa e essa parte mais laranja, meio amarelada, é o custo. E esses percentuais são em relação à receita. Então, por exemplo, é o lucro em relação à receita, aqui é a despesa em relação à receita e aqui é o custo em relação à receita. Você pode verificar que aqui a receita está se referindo a agosto, que eu posso aqui selecionar o mês, ó. Então, por exemplo, outubro, e aqui já altera. Então, nessa parte mais à direita, você tem a margem líquida e tem a lucratividade. Já no centro, você tem os gráficos que são mais estáticos, porque já fica o mês a mês na tela. Então, por exemplo, você já tem aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, já tem tudo na tela. Então, por exemplo, o verde aqui é receitas, a parte vermelha aqui já é o gastos, que é a soma do custo com a despesa, e essa linha amarela no centro é o lucro. Se você só posicionar o mouse em cima, você já consegue verificar. Então, por exemplo, aqui janeiro, o lucro foi 5.510. Já nesse gráfico mais abaixo, você tem a evolução da receita. Então, você consegue acompanhar aí mês a mês como que está indo a evolução da receita. Então, da mesma forma como os outros pontos aqui, se você só posicionar o mouse em cima, você já consegue verificar o valor. Então, a receita de janeiro, receita de fevereiro, receita de março e assim sucessivamente. Depois que você faz a sua análise aqui na tela ou faz sua apresentação aí de forma bem visual, você pode também querer imprimir esses dados. Então aqui tem os relatórios já pré-configurados para impressão. Você pode verificar que já tem a capa, já tem o ano, já tem o responsável técnico, que esses dados você cadastrou aqui na parametrização. Tem os demais itens, né, e os demais gráficos. Você pode verificar que aqui eu já coloquei os rótulos de dados, ó.
porque como você vai imprimir, não tem como posicionar o mouse em cima para ver o valor, é importante que tenha o rótulo de dados aí para quem estiver analisando possa se guiar. Então se eu der um Ctrl P aqui, você pode verificar que já está pré-configurado. E por padrão na última folha sempre tem aí uma aba em branco para você estar fazendo a sua análise, de forma escrita, né? Ou a sua indicação, enfim. Feito isso, você já fez a impressão aqui, tem algumas informações, que é os itens que tem lá no dashboard para análise. É uma breve descrição do que é cada item. E aqui tem as instruções, que basicamente é esse passo a passo que a gente fez. Começa pela parametrização, faz análise no dashboard, imprime os relatórios, aqui tem algumas informações, caso você precise para consulta, e tem a aba de início. Eu estou usando uma base aqui aleatória, só para fins de exemplo, porque você pode verificar que o ativo, o passivo e o PL não estão batendo, que é mais para estar exemplificando aí como é que funciona. Então você alimenta aqui e automaticamente o dashboard ele já vai alterar. Então imagine que, por exemplo, você alterou lá, ele já muda aqui automaticamente, você pode estar fazendo a sua análise. Seleciona o mês e faz a sua análise. Lembrando também que aqui o total é como se fosse o acumulado, tá? Então você pode selecionar o mês ou o total, que é o acumulado. Então esse é o dashboard de análise de resultados, beleza?